podcast Ágape no Ar. Sim, estamos. E o convidado de hoje para a abertura desse podcast é goiano, nascido na cidade de Pontalina, no dia 9 de janeiro de 1968, e tem uma história linda, cheia de testemunhas. Ele faz parte do projeto para estrear o podcast Ágape no Ar. Seja muito bem-vindo, pastor Aurélio Fagundes, da Igreja Batista Ágape de Goiatuba, e convidamos para estar junto com ele também a pastora Betânia Fagundes. Sejam muito bem-vindos. Pastor, qual é a sua formação? Bom, a minha formação é agropecuarista. A formação acadêmica, eu tenho o bacharel em teologia e sou pós-graduado em ciências da religião. Oh, que legal. E os testemunhos da sua vida, pastor, eles já começaram antes do senhor ser gerado. Conte pra gente como que foi. Exatamente. É uma história muito interessante, porque a minha mãe, quando ela casou, ela não podia ter filhos, né? E ela queria muito ter filhos e ela sempre pedia para Deus, né? A gente vem ela vem de uma linha católica bem tradicional, que era ela, e ela sempre pediu para Deus que queria filho. E por muitos anos, casada, ela não conseguia engravidar. Ela veio, depois de cerca de uns 7 anos casada, ela engravidou. A primeira gravidez foi a minha irmã. E foi já uma gravidez complicada e já no parto o médico não queria que ela engravidasse de novo, queria ligar e que ela não engravidasse mais, mas ela não aceitou. Ela falou, não, eu quero um outro filho e eu tenho pedido para Deus. E o médico falou, mas é muito perigoso, né? E você vê isso há mais de 50 anos atrás. E ela disse, não, eu quero, e insistiu, que ela não deixou realmente o médico ligar. Ela teve o parto, foi cesárea, uma cesárea complicada da minha irmã, mas correu relativamente bem. E ela tentando engravidar de novo, depois que passou, a minha irmã cresceu, e cerca de 6 anos e meio, por aí depois da primeira gravidez, ela ficou grávida, aí no caso era eu, e ela sempre me colocava. Um milagre. Exatamente. Ela sempre colocava na presença do Senhor e diz que ela me contava, ela colocava as mãos no ventre e me entregava para Deus. É teu, Senhor, é teu, se o Senhor fizer com que corra tudo bem, essa gravidez, o parto, porque o médico já tinha avisado que seria uma gravidez complicada, que ela não poderia, pela medicina naquela época, ela não poderia ter mais filhos. E ela fez isso por conta e risco, né? Onde ela teve que assinar um termo para o médico para não ligar no primeiro parto. E aí ela sabia desse risco. E foi uma gravidez acompanhada, mais complicada, até por causa da medicina naquela época. E quando chegou a perto do meu nascimento, a minha mãe foi para Pontalina, porque o meu pai era um jipe velho, as estradas eram muito ruins, era época de chuva, se chovesse não tinha como sair da fazenda, atolava, não tinha como chegar na cidade. E então a minha mãe foi um pouco antes, né, de dar à luz, e ali quando ela passou mal, ela já estava em Pontalina, correu para o hospital, e foi um parto muito complicado o meu nascimento. Eu nasci em sofrimento, a hora que o médico cortou a primeira etapa da pele, eu já saí arrebentando tudo. Arrebentou o útero da minha mãe, e foi muito sangue, muito sangramento, e eu já estava sofrendo, e a minha mãe com hemorragia, e eles não sabendo como fazer, porque ou me salvava, ou salvava a minha mãe, e o médico tentou. E ali eu saí com o cordão umbilical enrolado, já com falta de oxigenação, já com a cor azulada, né? E eles foram também tentar, já me tiraram, me colocaram ali no oxigênio, e eu demorei a chorar, e correram com a minha mãe, e ele conseguiu salvar os dois, tanto a mim quanto a minha mãe. Então esse foi o outro milagre. Então realmente foi algo que, para a época, foi um milagre muito grande em ter salvado nós dois, eu e minha mãe. Era grandioso, né? O propósito que Deus tinha ali naquele momento, um milagre, né? Para a vida
do Senhor através da sua vida. E o inimigo já não queria deixar que isso acontecesse, né? Exatamente. Mas e aí, depois desse milagre ter acontecido, conta pra gente como é que foi a sua infância, com quem que o senhor morava, né? Com quantas pessoas, qual lugar, e se lá ainda, quando o senhor era criança, o senhor lembra de alguma coisa que o senhor brincava, que o senhor fazia, que no futuro remeteu assim agora, falou, nossa, aquilo que eu fiz lá na infância, hoje serve para o meu ministério, né? Hoje eu utilizo, hoje eu aprimorei esse dom. Conta para nós como que foi a sua infância, pastor. Bom, eu nasci ali em Pontalina e logo que o médico deu alta para minha mãe, deu alta para nós, ela voltou para a fazenda, né? E ali na fazenda eu cresci ali, meu pai, minha mãe, a minha irmã depois de algum tempo ela foi para o internato de Fleiras estudar e eu fiquei com meu pai e a minha mãe na fazenda. Os funcionários lá que trabalhavam, a minha mãe fazia comida e eu cresci ali, cresci na fazenda junto ali com os funcionários e mexendo com vaca, mexendo com leite, né? E aprendendo ali, desde novinho, a ir para o curral, a trabalhar com gado, a tirar leite, a montar a cavalo, a fazer essa lida de fazenda, né? E desde pequeno a minha mãe também sempre me ensinou o temor a Deus, né? Do jeito dela, na igreja católica, com o temor dela ao Senhor. Ela sempre foi uma mulher de muita fé mesmo. E ela sempre me ensinou. E a primeira ideia dela é que eu fosse padre, né? Ela tinha a ideia de que eu fosse para o seminário e me tornasse padre. Então ela sempre me ensinou esse temor, né? Esse temor com as coisas de Deus. E desde pequeno eu sempre gostei muito de todos os colegas que chegavam lá em casa, os amiguinhos, primos, de quando a gente era criança, a primeira coisa que a gente ia fazer era lutar, né? Então as nossas brincadeiras, tudo era naquela época era de luta, e era correr, era subir em árvore, era lutar, era as coisas da fazenda. E eu acho que uma das coisas que me ensinou muito com relação ao pastoreio hoje foi eu aprender a lidar com gado, sabe? E porque você lidar com gado é um pastoreio, você lidar com animal é um pastoreio. Então eu tive uma infância cercado de tudo quanto é tipo de animal que tem em fazenda, gado, é cavalo, é cachorro, é gato, né? E todas essas coisas. E eu aprendi a lidar com tudo isso de uma forma natural, além de ter toda a luta, a labuta diária, desde pequena, ajudar meu pai. E Deus vai ensinando, assim, inclusive com os animais, a gente tem história, inclusive, da Bíblia, né? O próprio Davi ali, né? Lutando com o urso, com o leão, para depois aprender, Deus mostrar ali na frente que ele tinha que destruir aquele gigante, né? E a gente sabe a história ali de Davi, depois mais na frente se torna um rei, né? Exatamente. E extremamente usado por Deus. O Davi foi o homem, né, que segundo a Bíblia fala, segundo o coração de Deus, né? Então, de certa forma, foi até um pouco parecido com a sua infância. Exatamente. Já que ele também lidava com animais e também era um pastor de ovelhas, né? Foi uma infância muito boa, foi uma infância Deus muito trata feliz nesses para mim. momentos, Exatamente. né? Muito interessante. E quando o senhor era criança, ali, mesmo que a sua mãe te ensinou o temor e o Deus lidando com o senhor diretamente através dos animais e tudo, mas o senhor teve algum contato? O senhor teve contato com o cristianismo através da Igreja Católica, mas o senhor teve algum contato, no caso, com evangélicos, com o protestantismo? Eu só tive contato com evangélicos na minha adolescência. Na minha infância, não. Porque naquela época, e principalmente aonde eu vivia, era mais o que eu aprendi foi as tradições católicas, né? E era tudo bem. A minha família sempre foi bem tradicional católica. Né? Então foi todas as tradições, mas graças a Deus por isso, a minha mãe, um grande cuidado que a minha mãe tinha foi de me ensinar o temor e todas as histórias bíblicas. Quando eu me converti,
eu já praticamente sabia todas as histórias bíblicas que se contam no meio evangélico meio também, de evangélico. Davi, Aham. Golias e por aí vai, a Arca de Noé, a Aham. criação do mundo. A minha mundo. mãe tinha esse cuidado de todos os dias de me apresentar para Deus, Aham. desde o útero dela, depois na minha infância, na minha juventude, porque somente aos 6 anos é que nos mudamos para a cidade para mim começar a estudar. Então o senhor mudou para a cidade então com 6 anos. E Com qual 6 cidade anos. que foi? Goiatuba. Foi para Goiatuba. Que Viemos pra legal. Goiatuba. E a gente sabe, né, que o senhor adora esportes e que o esporte trouxe muitos tesouros para a sua vida. Inclusive, um tesouro que está do seu lado. Exatamente. E a gente quer saber como é que, assim, primeiro, como que era o seu relacionamento com o esporte e como que o esporte trouxe a pastora Betânia para a sua vida. Como vocês se conheceram. Desde que eu mudei para Goiatuba e eu cheguei aqui com 6 anos, o que começou a acontecer? Imagine naquela época, um menino vindo do interior, sem saber nada, até então morando na fazenda, sozinho, porque a minha irmã estudava fora, e eu morava com os meus pais, mas era praticamente sozinho. Os meus amigos eram ou os meus primos, quando estavam lá, ou os animais, ou os meus pais, e eu geralmente aprendia a brincar sozinho. Nessa coisa sozinho, sempre eu falava com Deus, e Deus falava no meu coração, desde quando eu pequenininho, do meu jeito, né, do jeito de um menino, mas eu sempre criei em Deus. Deus sempre falou ao meu coração, sempre tive muita vontade, muito temor em servir ao Senhor. Quando mudei para cá dessa forma, em que eu era totalmente do interior, totalmente da fazenda, só mexia com bicho, eu fui para a escola e eu era o estranho no ninho. E aí muitos queriam me bulinar, me bater, me perseguir. E naquela época não tinha papai e mamãe para defender. Né? A gente tinha que saber se virar. Saber se defender. Exatamente. Quase todo dia eu apanhava na escola. Gente, né? Não tinha esse negócio de papai e mamãe, muito socorro, né? Tinha que aprender a se virar. Com cerca de 9 anos, então, apareceu aqui em Goiatuba as primeiras aulas de karatê. E eu comecei a fazer nas primeiras aulas, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa. E então eu iniciei na arte marcial, no karatê, para até ter mais coragem, aprender a me defender e me virar. E me apaixonei pelo esporte, pelo karatê, comecei a fazer, né? E a partir daí, então, eu comecei a aprender a me virar. Nunca foi preciso de eu brigar, eu nunca fui de brigar, nunca entrei numa briga, mas aprendi a impor limites, a ser respeitado, porque é isso que a disciplina da arte marcial ela faz, ela te ensina a não brigar. Você impõe limites, você tem uma disciplina, você tem... acaba todo o medo, né? E as pessoas começam a ver aquilo. Então, começou assim, por exatamente eu ver a necessidade de me defender quando criança. Apaixonei pelo esporte e junto com o karatê eu comecei a fazer musculação e foi aonde eu conheci a Betânia, numa academia. Essa parte a gente queria muito saber, gente. Curiosíssima. Não, pode contar primeiro como que o senhor conheceu ela, depois a gente vai deixar ela falar um pouquinho. Tá bom. Bom, aí na minha adolescência, de 16 para 17 anos, eu estava em academia, fazendo musculação, treinando, e a Betânia fazia jazz nessa academia, né, lá embaixo. Ela fazia um esporte assim mais de menininha. Ela fazia. Mas ela fazia muita coisa. Ela fazia vôlei, fazia jazz. E nessa academia ela estava fazendo uma aula de jazz. E eu estava fazendo musculação. E a gente trocou olhares. Ela no jazz e eu na musculação, mas só isso. Aí um dia eu estava treinando, o jazz dela acabou. E ela veio e ficou por ali, né? E a gente começou a conversar. E aí... trocando informação, trocando ideia, perguntei o nome dela, ela o meu e tal. E aí a gente desencadeou um assunto sobre abdominal.
E aí nós fizemos uma disputa de abdominal. De abdominal. Exatamente. E quem venceu essa disputa? Ela disse que foi ela e eu digo que foi eu, né? Como não tem foto, como não tem ninguém para provar, fica a minha palavra. Agora eu vou contra deixar dela. ela contar essa história de novo para ver se deu certo, gente. Seja muito bem-vinda, pastora Betânia. Conta pra gente como é que foi essa história, então, das abdominais. Quem de fato venceu? Quem de fato venceu, gente? Em números. Ele fez 200 abdominais, eu fiz 210. Olha, gente, tá? números. Eu ganhei. O negócio é sério. Eu ganhei. E quem que notou assim primeiro? Vocês, um percebeu o outro primeiro? Foi instantâneo? Olha, eu nem sei te falar, porque nós nos conhecemos na academia, mas depois a gente foi estudar no mesmo colégio e a nossa aproximação maior deu continuidade no colégio. Quando a gente no tava colégio. Foi. Isso já foi na cidade de Goiatuba? Foi, nessa época eu morava aqui. Em Goiatuba. Isso. Agora eu quero saber do pastor. O que mais te encantou na pastora Betânia que o senhor falou assim, não, essa é a mulher da minha vida? Bom, acho assim que o que mais me encantou foi o jeito dela mesmo. A hora que eu olhei, eu não tem uma coisa só, é um todo. É um todo. É um todo, né? Então o todo dela, a hora que chegou e conversou comigo, deu aquele clique, Mas né? teve alguma coisa assim que te chamou a atenção? Falou assim, os olhos, o sorriso, o jeito dela falar, alguma coisa? Falou, nossa... Eu costumo dizer assim, o jeito dela se impor com relação a gente, o jeito dela se portar, de conversar comigo, ou seja, ela chegou chegando, digamos assim. Muito legal. E a gente vai querer saber mais dessa história, mas voltando ainda a falar de esportes, eu gostaria ainda de saber que o senhor tem um projeto, né? Mas antes desse projeto, o esporte, o jiu-jitsu, ele ensinou algo para o senhor? Ou especificamente a vencer alguma barreira, alguma etapa da sua vida antes do projeto? Depois a gente vai querer saber do projeto. Ok. Bom, primeiro deixa eu chegar no jiu-jitsu. Fiz karatê, peguei faixa preta de karatê em 92 com o professor Oswaldo Mendonça Júnior em Goiânia, professor Délio, professor Luiz Carlos de Abreu, os três juntos pela federação. Depois veio Alexandro Máximo Gato, e a turma do karatê também foi treinar kickbox, aí eu peguei e treinei também junto, peguei faixa preta de kickbox. E depois jiu-jitsu, comecei jiu-jitsu do zero, fui até a faixa preta, comecei da branca e fui até a faixa preta de jiu-jitsu. E o jiu-jitsu, ele é um esporte muito inteligente, né? Eu gosto de todos os esportes, todas essas lutas que eu fiz, né? Tanto o karatê quanto o kickbox. Eu respeito todas as artes marciais, todos os esportes, todo atleta que participa, seja qual arte marcial for, eu respeito muito, porque não há arte marcial melhor, mas é aquele atleta que treina mais, se adapta mais àquela área. Eu me apaixonei pelo jiu-jitsu, porque ele traz uma disciplina muito grande e ele é muito inteligente. Dentro de um tatame, no treinamento, você se revela, você não tem máscaras. Ali, cada um, quando está dentro do tatame, ele é o que ele é, sabe? Ele tem que se revelar dentro do tatame. E o jiu-jitsu, ele me ensinou isso, ele me ensinou a disciplina, a inteligência. É um jogo de xadrez, você tem que pensar 2, 3 jogadas à frente, ou seja, o que a pessoa vai fazer lá na frente. E quando você sabe disso, você entrega algo para ela, entrega um movimento, porque você sabe o que ela vai fazer e a hora que ela fizer, você já tem o contragolpe. Já tem, então é estratégico. E isso eu trouxe muito para o meu pastorado. Sabe, a gente precisa de estratégias espirituais. Sim. A vida espiritual, para mim, é como se fosse um tatame. E ali não tem máscara. Ali é você, Deus e suas lutas. Então, é o reino espiritual e, ao mesmo tempo, físico. E é uma luta tremenda. E o jiu-jitsu é o seguinte... a hora que você chega no chão, você não para no chão, você continua e você ultrapassa aquilo ali e se levanta. E a vida, e espiritualmente, o inimigo, ele sempre vai querer também te jogar no chão, mas você nunca pode parar, você nunca pode desistir.
O jiu-jitsu ele te ensina a não desistir, a ultrapassar os seus limites, a trabalhar contra tudo, contra o mais forte, contra o mais poderoso, contra a dor, contra tudo isso. E você conseguir, de uma forma em que todo mundo que está assistindo, parece que você está em tremenda desvantagem, o teu adversário é mais forte, o teu adversário é mais novo, o teu adversário é mais pesado, o teu adversário é mais poderoso, você está em tremenda desvantagem, mas de repente, porque você tem uma técnica, você sabe, você tem calma, tem inteligência, você se sobressai a isso tudo. E o senhor teve que passar alguma coisa assim na vida, uma dificuldade grande, que através do jiu-jitsu mesmo, do ensinamento do jiu-jitsu, o senhor falou assim, não, esse eu vou conseguir passar, porque o jiu-jitsu te deu força nesse momento. O senhor lembra de alguma coisa que tenha acontecido? Por exemplo, principalmente quando você está sob pressão. Em qualquer área você está sob pressão, seja uma doença, um desânimo, um problema financeiro, e você está sob uma pressão muito grande que você não sabe o que fazer. O jiu-jitsu ele trabalha você sob pressão, porque é uma luta que constantemente ele te coloca sob pressão. Você está constantemente pressionado e ele te ensina a trabalhar nessa pressão. Então, muitas vezes, quando eu estava em pressão, uma pressão de todos os lados, seja ela espiritual, seja ela na igreja, seja ela financeira, seja ela familiar, seja em decisões, o jiu-jitsu ele me ensinou muito a ter cabeça para lidar com essas pressões, para não entrar numa depressão profunda, para não desistir, para não estressar demais, mas para conseguir sair disso aí, dessa pressão. Pensando nas estratégias. Exatamente. E agora fala para a gente sobre a importância, antes de falar a importância, primeiro do projeto. O senhor tem um projeto de jiu-jitsu super interessante, que até é interessante a gente divulgar, gente. O senhor vai contar para a gente sobre esse projeto. E depois conta para a gente a importância do jiu-jitsu, o senhor já falou um pouco, agora também a importância do projeto. A gente, há muitos anos, e desde que eu comecei a treinar jiu-jitsu, eu sempre quis levar esse esporte aos meninos, ao jovem, ao adolescente, à criança, ao adulto em situação de risco. Porque é um esporte que disciplina e ele tira ali da margem da sociedade e encaixa o indivíduo, a criança, de novo à sociedade. Mas também é um esporte caro. É um esporte que você precisa comprar um kimono, que você precisa comprar uma rash guard. É um esporte que para disputar você precisa viajar, você precisa de treinamento, você precisa estar numa academia. Geralmente o jiu-jitsu não é barato, a mensalidade não é barata, até porque os professores de jiu-jitsu eles também gastam para chegar, para começarem a dar aula, e não é um esporte barato. E eu sei que grande parte da meninada, dos jovens e adolescentes e os seus familiares, às vezes não tem o dinheiro para fazer isso tudo. E sempre foi um sonho meu montar o jiu-jitsu como projeto para trazer essa meninada e dar esse esporte para eles, que eu sei que vai servir de grande benefício na vida inteira da pessoa. Não só para aquele indivíduo que treina, mas para toda a sua família. Que a família, ao ver o desenvolvimento, ver a pessoa ficar mais equilibrada, tranquila, ela ter acesso a coisas melhores na vida, toda a família será beneficiada. Só que como eu sabia que era um esporte que nem todos podem ter acesso, o meu sonho era de montar na igreja e ter livre acesso, sem as pessoas terem que pagar, aquelas pessoas que não pudessem, vir e fazer esse esporte, né? E a gente poder ofertar tudo, tanto o kimono quanto a rash guard. Aqueles que dessem conta de comprar, beleza, comprariam, não tem problema. Mas aqueles que não dessem, né, a gente dá também o kimono, onde as aulas seriam gratuitas para todos, não interessa se é da igreja, se não é da igreja, se frequenta a igreja, se não frequenta, se é evangélico, se não é evangélico, independente. O importante ela não tem condição, às vezes, para pagar e fazer um esporte desse com um bom professor. Então, aqui nós criamos, né, e esse esporte está ligado à federação, é tudo legal, todo mundo aqui voluntário, não cobra nada,
e a gente começou a dar, compramos o tatame, temos um ótimo tatame de 112 placas, um ótimo que legal, espaço. bem grande. Né? E conseguimos kimono, conseguimos a rash guard, e tudo que a meninada precisa, eles vão ali e treinam sem nenhum custo para eles, você entendeu? E a gente traz para eles uma disciplina, um esporte de primeira linha, com professores realmente são bons, com todos que querem ajudar, as portas estão abertas para todos aqueles que treinam jiu-jitsu. De vez em quando sempre aparece um amigo nosso aqui e nos ajuda aqui, vem e dá aula, mesmo de outras academias. Então é uma ONG. O projeto é uma ONG, não tem intuito de nenhum lucro, é gratuito para a meninada que quer fazer. Ah, sim. E aí o senhor falou que tem as federações, né? Parece que tem algumas coisas que eu fiquei sabendo desse projeto, gente, que esse projeto ele é tão valioso que ele tem algumas coisas que só esse de Goiatuba que tem. Conta pra gente o que é. Eu fiquei sabendo de uma instituição financeira aqui em Goiatuba que ela destina verbas para projetos sociais. E aí a gente cadastrou, a gente entra no site, cadastra na instituição, né? Há toda uma papelada que eles exigem, e eu fiquei assim, mais de 60 dias cadastrando, e eu falei, será que vai dar certo, né? Porque nunca tinha vindo dinheiro aqui para Goiatuba para esse tipo de projeto. E cadastrei, demorei mais de 60 dias, e é uma série de burocracia, documentação e tudo, do projeto. Mas a gente, graças a Deus, fazendo assim as coisas tudo direito, tudo legal. E eu consegui cadastrar e a gente passou, né, no projeto, foi aprovado. E quando eles vieram conversar, a instituição financeira veio conversar comigo, falando que tinha aprovado, me chamaram lá para dar os parabéns e conversar. Teve uma pequena entrevista com o pessoal de lá. Eles me contaram que foi algumas coisas interessantes com relação ao projeto. Em primeiro, ele foi o primeiro a ser aprovado, com a documentação tudo assim... Certinha, que não teve nada a ser corrigido. Que os outros faltou coisa, eles mandavam de volta, que estava errado. E a nossa foi tudo perfeito. Então, o que nos apresentou da instituição recebeu os parabéns lá da sede da instituição. Né? Falou, nossa, que projeto bom, né? Que coisa organizada. E foi o único do estado de Goiás de projeto de jiu-jitsu, né? Aprovado. Olha, gente, não teve estado nenhum outro. De Goiás, exatamente. Não em é todo o estado coisa, de Goiás. Né? Que nós moramos numa cidade de apenas 33 mil habitantes, segundo o último censo, mais ou menos. Gente, não dados específicos. E concorremos com Goiânia, Rio Verde, Tumbiara, quer dizer, todas essas grandes cidades, Anápolis, com todas essas cidades do estado de Goiás. Sim. E nós conseguimos passar, né, nesse projeto. Agora, todo ano é só a gente fazer o recadastramento, como nós já entramos, fica muito mais fácil, porque a gente já é conhecido da instituição e podemos recorrer, o projeto andando tudo certinho, podemos recorrer a essa instituição com a verba que eles têm todo ano, né, e fica muito mais fácil. Então, graças a Deus por isso, e isso foi maravilhoso, foi algo de Deus, né? De Deus, olha que projeto legal, né? É uma instituição, igual o pastor explicou aqui, é uma instituição gratuita, ajuda não só, né, os alunos, mas acaba estendendo para as famílias. E assim, pastor, como o senhor tem cuidado dessas crianças e até das famílias, senhor, isso demonstra, né, o amor que Jesus nos ensinou, né, o primeiro o amor de Deus, mas o segundo é o amor pelo próximo, né, que é cuidar do próximo, cuidar do irmão. Por falar nesse amor de Jesus, eu gostaria de saber do senhor, como foi que Jesus te incomodou? Sabe, aquele momento que o senhor, da conversão mesmo, como que aconteceu a sua conversão? Como que o amor de Jesus incomodou o Senhor? É bem interessante. Toda a vida Deus trabalhou comigo como um ponto fora da curva. Nada na minha vida assim aconteceu assim de uma forma muito natural, muito normal. A começar da gravidez da minha mãe, do parto e tudo isso, né? A minha conversão, eu estava fazendo o ensino médio, né? Começando o ensino médio, não lembro se era no primeiro ano, e eu tinha duas professoras que eu amava muito.
Uma era evangélica e a outra, que eu sempre amei, sempre respeitei, era a professora Neuza Crozara. Dona Né? Neuza, E eu era minha conheci, professora gente. de história, a gente amava ela, uma super professora, foi a melhor professora de história que eu já tive. E ela, inclusive, ela era da Igreja Católica. E Aham. ela que realmente despertou em mim a vontade de conhecer o protestantismo. Por quê? Como ela era uma professora muito boa de história, a gente viajou pela história com ela. E eu aprendi a amar a história por causa dela, por causa Aham. da professora Neuza Crozara. E e ela ensinava as histórias bíblicas, a gente começou lá atrás, e ela realmente falava como acontecia, aquilo a gente viajava, ela tinha um estilo muito peculiar de falar. Deixa eu falar. E chegamos na história da igreja, do protestantismo, e ela contava as diferenças, os pontos, realmente o que aconteceu entre a igreja católica, o protestantismo, Lutero e tudo aquilo. E aquilo ficou muito real na minha vida, que até hoje eu guardo as aulas dela no meu coração e na minha mente. E isso me despertou a vontade de conhecer o protestantismo. Aí despertou em mim, eu falei, não, peraí, eu quero conhecer o protestantismo. E a partir daí, conhecendo a Betânia, que o pai dela era pastor presbiteriano aqui, para começar a namorar com ela, eu tive que ir na igreja presbiteriana, né? E eu já estava despertado no coração por duas professoras. Uma que era da igreja presbiteriana, né? A outra professora que era evangélica era da igreja presbiteriana. Era da igreja presbiteriana. E a professora Neuza que era católica, mas que me despertou realmente a vontade de conhecer o protestantismo. E eu comecei a ler a Bíblia por conta minha. E isso me chamou mais atenção ainda pro protestantismo. E aí, quando o senhor conheceu a Betânia, o senhor já era convertido? Ainda não. Assim, ao protestantismo? Não. Aí foi depois? Foi depois. O meu coração já estava preparado, mas eu ainda não era. E aí eu conheci a Betânia, tive que ir na presbiteriana. Ela me deu a minha primeira Bíblia. Eu tinha vergonha de andar com a Bíblia. Tinha vergonha. E ela me disse uma frase que eu guardo até hoje, quando nós começamos a namorar. Me deu a Bíblia, mas eu tinha vergonha. E eu não queria carregar a Bíblia. Ela falou assim, olha, cada passo que você der com essa palavra vai ser mais um passo rumo ao céu. Olha que lindo! E eu guardei essa palavra, falei assim, então eu vou andar com essa Bíblia, né? Porque eu queria ir para o céu. É lógico. E aí vocês se casaram. E agora vocês vão contar pra gente como que foi o começo do casamento. O senhor me contou que o senhor fez uma viagem. Vocês fizeram uma viagem, né, para o sul. Conta pra gente como foi essa viagem. Bom, a gente então estava estudando, né? No último ano, o pai da Betânia como pastor, ele então ofereceram para ele ir cuidar da igreja presbiteriana de Frutal, e ele teria que se mudar no outro ano. A Betânia então gentilmente, ela chegou em mim e falou assim, ou nós casa ou eu vou ter que ir embora e nós termina, que esse negócio não dá certo de namorar longe não, né? Então ela falou isso numa gentileza. E eu falei que eu não tinha situação financeira para casar. Ela falou, não tem problema, né? Se você quiser casar, nós moramos em qualquer lugar. E assim, nós resolvemos nos casar, né? Resolvemos nos casar, mesmo com uma situação financeira assim decadente, né? Porque eu estava terminando o ensino médio, eu já trabalhava, ela também trabalhava, mas assim, a gente não tinha situação financeira para casar. E resolvemos nos casar. Nos casamos na igreja presbiteriana, eu com 19 anos e ela com 18 anos. E nos casamos, nossos pais nem ficaram muito satisfeitos com isso, principalmente os meus pais, né? Onde já se viu um menino dessa idade se casar, naquela é tão jovem, isso aqui sabe o que quer. Mas eu sabia o que queria, porque quando eu conheci a Betânia, Deus me mostrou eu casando com ela. E eu falei, é essa mulher que eu quero, é essa mulher que eu vou casar, pronto, né? E eu já enxerguei isso, mesmo sem ainda estar convertido. Eu enxerguei dessa forma, é como se fosse uma visão que Deus me mostrasse do futuro, eu me casando com ela. E eu peguei isso para a minha vida. Nos casamos, e aí a gente tinha um tio dela que pastoreava em Carambeí, no Paraná, e ele nos chamou para a gente ir lá.
E a gente casou e saiu daqui com a E cara e a foi. coragem, num Voyage, Num 85, a álcool, 1.6, com um mapinha, e eu estudei esse mapinha, era de Gente. papel, porque não existia celular. Gente, não existia celular. Lembrando, naquela época não Não existia existia celular, não GPS. existia nem GPS, nem Não. daquele, né, de Telefone era colocar só fixo. só fixo. A Não- gente tinha que decorar o mapa e fazer Isso. estratégia. E aí a gente fez a estratégia de viagem, Aham. né? E ela como a minha copiloto, e ali eu punha as paradas que eu tinha de fazer até Quem chegar dirigia lá. só ele? Só eu. Ah, e aí não revezaram o volante, né? Não Porque- revezamos. Mas a gente colocava as paradas, né? Eu marquei Ah, no sim. mapa as paradas e ali ia olhando nos mapas. Ah, sim. Quando a gente tinha dúvida, a gente parava em algum posto, perguntava, olhava as paradas, a próxima cidade, e a gente ia de cidade a cidade. Até chegarmos lá em Carambeí. Quando chegamos, achamos um telefone fixo, ligamos ali para o tio dela, eles foram buscar a gente num local, e foi ótimo. E ali a gente conheceu todo o sul do Paraná, as Agora, praias, a gente vai querer Curitiba. saber essa história da pastora Betânia. Como é que foi essa comunicação com seu tio? Essa ideia de vocês irem para lá? E como que estava a sua expectativa? Como foi a viagem? Conta pra gente. Gente, a viagem foi uma delícia, muito gostoso, né? E, na verdade, às vezes até viagem lua de mel e vai para casa do tio, alguém vai falar isso, né? Então. Mas assim, foi muito bom e na verdade eu passei uma semana com meus tios e nós ficamos viajando por 30 dias. Nossa, Então, muito no tempo. decorrer do mês, a gente foi descendo mais e fomos para Curitiba e fomos para outros lugares, fomos para a praia e nós ficamos 30 dias só conhecendo o estado do Paraná. Então foi muito bom, foi uma delícia, valeu demais, né? Glória a Deus. E aí foi vocês bênção. voltaram, né? E aí, depois de um tempo, vocês tiveram o primeiro filho. Conta pra gente como que foi, como a senhora descobriu que estava grávida, como foi a sensação, né? O que vocês planejavam? Se já existia alguma profecia, uma promessa de Deus a respeito desse primeiro filho? Como vocês escolheram o nome? Como que foi? Olha, na verdade, o primeiro filho, nós tínhamos feito exames, né, pré-natal, tudo, e o médico tinha falado para a gente que o Aurélio, para mim poder engravidar, ele teria que fazer um tratamento, né, para que essa gravidez pudesse acontecer. E que, então, até a gente resolver fazer esse tratamento, a gente podia namorar à vontade, que não tinha problema. E nós fizemos isso. Só que com 3 meses de casados eu engravidei. Nossa, sem o tratamento. Sem o entendeu? tratamento. Foi só trabalhar bem que deu certo. Que deu certo. E Né? como que foi a sensação, pastor, de ser pai pela primeira vez? Conta pra gente. Como que foi? Assustador. Pai. Assustador. Mas eu sempre aprendi uma coisa, que a gente tem que ser responsável pelas escolhas. E com 3 meses já ainda de casado, vocês ainda eram 19, 18 anos. 19. Nossa, muito jovem. Eu fui pai com 20 anos. 20 anos. Aí eu lembro que quando o Daniel nasceu, assim que ela foi para casa, tal, a mãe dela ajudando, que ainda era viva. E eu fui para a fazenda, não tinha celular, não tinha nada, a gente comunicava, ou quando voltava, ou quando eu ia em Joviane, ligava no telefone fixo, né? Essa, gente, tenho 19 anos, tenho 18, na casa eu tinha 19 e 20, né? Não, é 19 e 18, quando teve o filho 20 e 19. 19. Tenho 19 anos, vou ser mãe, tenho só 3 meses de casada. Eu vou ser pai já, tá? Dessa forma. E aí, quando eu estava indo para a fazenda, depois que ela saiu do hospital, já com o Daniel, o filho, e eu falei assim, sou pai, e agora? O que fazer? Quer dizer, quem foi ensinando a gente, na realidade, foi Deus, porque a gente não sabia de nada. Né? Eu com 20 anos e pai, ela com 19 anos e mãe. Mas uma coisa que o meu pai e minha mãe me ensinou é que a gente deve ser homem, né? E honrar, ser fiel e realmente ter uma palavra. E eu sempre quis honrar tanto a minha esposa quanto os meus filhos.
E eu disse, eu agora sou exemplo de alguém, né? E a gente, para colocar nome no Daniel, a gente sempre teve o cuidado de olhar dentro da palavra de Deus, né? E Daniel significa Deus é o meu juiz, né? Então nós nos atentamos para E isso, quem para o nome escolheu dele. o nome Daniel? Foi nós dois? Foi os dois? Foi os dois juntos. Que legal. Nós Nesse momento que o Daniel nasceu, vocês ainda estavam recém-casados, recém-casados. Mas aí, gente, para quem não sabe, eles têm 4 filhos. Recém-casados e morando num quarto na fazenda, que eu só dei conta de comprar o colchão, e o meu pai deu a cama, deu o quarto, e ela cozinhando para peão na fazenda, e eu trabalhando lá. Na tirando leite. Né? Exatamente. E aí, depois de quanto tempo veio o segundo filho? Quanto tempo, Francisco? 2 anos e 7 meses. 2 anos e 7 meses. Com mais ou menos 1 ano de idade do Daniel, o meu sogro sofreu um acidente. Ele estava pastoreando a igreja presbiteriana em Uberlândia, no setor Luizotti, e teve um acidente logo depois que eles saíram de um culto de ceia. E a minha sogra veio a falecer. E o Daniel tinha 1 ano. 1 ano e 2 meses. E foi uma época muito difícil na nossa vida, porque a minha sogra era muito jovem. Então ele veio a falecer. Ela veio a falecer. Ela, né? E ele estava com 1 aninho. O Daniel estava 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses e a minha sogra faleceu num acidente com o meu sogro. Né? Ela faleceu e ele quebrou a perna e ficou hospitalizado. E foi muito difícil, porque a minha sogra tinha 43 anos. Muito jovem. Então foi um choque muito grande para a gente, para a Betânia. E a Betânia, ela teve que vir para cá, sair da fazenda e vir para Goiatuba, para que o pai dela, machucado, viesse morar junto com a gente, com o irmão dela, João Marcos, que era novo. Tinha quantos anos? 6 anos. E eles ficaram um tempo morando com a gente. Nossa, então ele era pequenininho ainda. Seu irmão tinha 6 anos. A pastora tinha que cuidar, então, do filho e do irmão pequenininho. Exatamente. Nossa. E aí foi um tempo muito difícil na nossa vida, porque a gente teve que nos separar de novo. A Betânia veio para Goiatuba e eu na fazenda. E lembrem que a gente está falando de um tempão atrás, de mais de 3 décadas, e não tinha celular, não tinha internet. Às vezes eu tinha que ficar para lá 30 dias, e a única forma de comunicação era um recado por telefone, quando eu ia na cidade, no caso a gente ouvia carta, né? E a Betânia aqui em Goiatuba. E o pai dela ficou morando quanto tempo conosco? Mais o João? Uns 2 anos. E aí até que ele arrumou um outro casamento, se casou e mudaram para Goiânia. E a Betânia voltou para a fazenda. E ela estava grávida do Francisco? Grávida do Francisco. Então o seu irmão ficou com vocês um ano? 2 2. anos? 2 anos. Com o meu sogro. Tá. Aí, e o sogro o seu sogro e seu pai, né? Com vocês também. E aí, uma depois das eles vão maneiras pra em que Goiânia. Deus confortou a Betânia pela perda da mãe foi depois ela ter essa gravidez do Francisco. E aí, como que foi a descoberta da gestação agora do Francisco, né? Em meio a toda essa turbulência, que houve um período, né? Que foi um período de dor, porque perder mãe não é brincadeira, ainda mais tão jovem. Tanto a senhora quanto ela eram muito jovens, né? Com certeza. E aí foi um período de luta, foi ainda distante do esposo, né? Que tinha pouquinho tempo de casamento, com um bebê. Que dificuldade, gente. Só Deus para dar muita força mesmo, né? Com certeza. Muita. E aí veio então a gestação do Francisco. Foi. E aí trouxe um acalento de Deus para o meu coração, né? Na verdade, foi um acalento e interessante que eu sabia que eu tinha ficado grávida. Deus falou comigo no momento que eu tinha ficado grávida. E ele veio como um acalento num momento muito difícil. E foi uma gravidez tranquila. Graças a Deus, foi uma gravidez muito tranquila. Né? E logo ele veio também.
né? Que bênção. E aí, para escolher o nome do Francisco, como que foi? Foi um dilema grande, porque eu não queria Francisco. Na época eu tinha escolhido Natanael e tinha um outro nome lá que eu não estou lembrando agora. E o Aurélio queria colocar o nome do pai dele. Então, quando ele nasceu, o Aurélio foi lá no hospital, confirmou o nascimento do filho, confirmou que era um menino, foi no cartório, registrou, e quando ele foi conhecer o nosso filho, ele já chegou com a certidão de nascimento. Olha que beleza! Beleza, né? E aí ficou Francisco Neto. Francisco. Aí veio, então, mais um filho, agora 2 crianças, com diferença de 1 ano e 2 meses. Não, foi mais. Aí deu mais, 2 né, e essa 7 gestação. meses, 3 anos, por aí. Aí trouxe mais alegria para casa. Trouxe, foi um começo de muita luta com o Francisco. Aí que volta para a fazenda. Mas assim, o início da vida do Francisco foi um período de muita luta, né? Na verdade, eu nem tive tempo de voltar para a fazenda, porque eu tive que correr com ele para Uberlândia. Que ele teve um processo inflamatório muito severo na coxa, né? Ele chegou ao ponto de ser desenganado. Meu Deus. Ele teve um quadro de asepsemia, né? Nossa, chegou a ter septicemia. Isso. Meu Deus. E aí os médicos tinham desenganado ele. Ele teve que fazer uma cirurgia grande, ficar com um dreno, assim, quase uns 10 dias. E a gente entregou ele. Para o Senhor. Eu falei, Senhor, o Senhor me deu. Mas ele é do Senhor. Então, eu sei que o Senhor tem um propósito na vida dele. Mas ele é do Senhor. Então, o Senhor faz o que o Senhor quiser. E a partir daí, Deus começou a restaurar a saúde dele. Olha que benção. E nesse período que ele estava em Uberlândia, quem que ficou com ele? Você ficou os dois ou um voltou para a fazenda? Como que foi? Eu e o Aurélio ficamos com ele. E o Daniel ficou com a minha sogra nessa época, porque eu já não tinha mais a minha mãe, né? Aí o Daniel ficou com a minha sogra. Tá. Então ficaram vocês dois lá com ele. Ficamos os E foi dois. quanto tempo? Vocês lembram? Esse período da internação até a alta foi 12 ou 15 dias. Foi, né? Foi um período bem longo. E, bom, como a gente vai, né, passar não só para o estado de Goiás, mas para todo o Brasil, né, e quem sabe até fora, eu vou falar um pouquinho por que às vezes o pessoal pergunta, mas estão em Goiás e sempre falam em Minas. É que, naquela época, Goiatuba realmente era muito ligado com Uberlândia, que era a cidade de grande centro mais próxima e com melhor acesso, né? Depois que duplicou a via para a capital, que é Goiânia, que é hoje assim mais ou menos a mesma distância. Mas até então muitas pessoas vieram de Uberlândia para Goiatuba e muitas pessoas de Goiatuba para Uberlândia, porque o acesso ao grande centro mais próximo da cidade de Goiatuba, que fica no estado de Goiás, era Uberlândia, que fica no estado de Minas Gerais, né? Hoje tem a capital que depois que duplicou a via, ficou bem mais fácil. Mas é só para o pessoal entender um pouco da geografia do que a gente está falando, né? E aí, depois do Francisco, então, aí veio mais um bebê. Quer falar agora? Aí depois do Francisco, veio o Enoque. O Enoque. Betânia ficou grávida. Aí no Enoque a gente a Betânia já queria ligar, porque 3 cesáreas. Sim. Todos os partos foi 3 dela cesárea. E era, na época, o doutor Fovíbio, né, que atendia aqui. Ele era muito amigo nosso, muito amigo da Betânia, muito amigo meu. E foi um médico, foi uma bênção de Deus na nossa vida como médico. Foi um médico que realmente ele se tornou nosso amigo, né? Além de médico, ainda um amigo. Aquele médico realmente familiar, de confiança. Que você trocava ideia, você conversava. Sim. Acessível. Você contava os sonhos, os projetos. E a gente era novo e ele gostava muito de criança. Era um médico, assim, que sempre amou criança. E ele sabia da nossa história, que todo parto, toda gravidez da Betânia, a princípio, a gente pensava que ia vir uma menina, que primeiro homem, segundo homem, né? E veio o Enoque e era homem, né? Homem de novo. Outro, né? E aí a gente
a gente conversou com o médico e combinamos com ele de fazer a ligadura. E quando o Enoque nasceu, ela estava consciente, tomava anestesia RAC, que só da cintura para baixo, mas ficava consciente, e eu assistindo o parto. E o doutor Folvíbio foi, a hora que ele tirou o útero, ele falou assim, Betânia, e a gente já tinha falado que ele podia cobrar a ligadura e fazer a ligadura, e ele não fez, ele tirou o útero e falou assim, esse útero seu está muito sadio, Betânia, eu sei a vontade que vocês têm de ter uma filha, por que vocês não tentam um outro parto? Pode tranquilamente ter mais um Olha Deus parto. falando através do médico. Exatamente, né? E Enoque também foi uma promessa de Deus, né? Uma promessa do Senhor, aonde o Senhor estaria nos dando novos sonhos. E aí a gente olhou aquele que andou com Deus, Enoque, né? Enoque. E assim a gente deu o nome para ele. E a hora que o médico falou isso, eu olhei para Betânia e falei, Betânia, você que sabe? Ela falou assim, uai, então não liga não. Então e nesse momento Deus falou ao nosso coração. Sim, com certeza. Eu senti ali dentro daquele local ali, onde estava fazendo a cesárea, eu senti a presença de Deus e logo eu percebi, né? Eu falei, não, doutor, então liga não. E terminou, Enoque nasceu e foi tudo bem e aquela criança linda, né? E a nossa vida continua, só que agora com esse sonho gerado no nosso coração de uma filha. E Deus passa a falar conosco que nos daria uma menina. E o Senhor fala tudo, fala o ministério, fala o nome, e isso há mais de um ano antes da Betânia engravidar. Isso foi maravilhoso. É como se Deus estivesse falando para nós, olha, eu sei do seu sonho, porque a gente não tinha coragem nem de orar pedindo uma menina. Mas a Betânia repartia comigo, Aurélia, eu tinha tanta vontade de ter uma menina, de prender os cachinhos, né? Alisar os cabelos, pentear os cabelos, vestir roupinha, né? Porque a gente tem só menino, né? E ela tinha vontade, mas a gente não tinha coragem de fazer uma oração pedindo para vir menina, né? A gente não tinha coragem de fazer isso. E é como se Deus falasse, olha, eu conheço o coração de vocês e eu quero dar um presente para vocês. Olha. E assim o Senhor falou com relação a Noemi, né? E foi uma história muito bonita. Eu vou deixar a Betânia contar, que é uma história maravilhosa. Sim. Verdade. Deus falou conosco a respeito dela. Falou que seria menina. E falou que ela teria um ministério de louvor. Sabe? Então, Deus foi detalhista com a vida da Noemi. E falou o nome também. Antes de eu engravidar. E um pouco tempo depois, eu tive uma gravidez que é psicológica, que não concretizou, mas que eu sentia mexer aqui na minha barriga. Eu fiz os exames, dava que eu estava grávida e, na verdade, eu não estava. Sabe? Houve alteração hormonal. Tive uma alteração hormonal e física, né? Mas não estava. E eu fui engravidar de verdade mais ou menos um ano depois que isso aconteceu. E aí foi uma gravidez tranquila, uma gravidez abençoada e chegou a tão prometida Noemi. Olha, né? que lindo. Glória a Deus pela vida, não só da minha filha, mas por todos os filhos que Deus me deu, que são meus presentes do céu. E como que eram eles crianças, né? Faz pouco tempo. Pouco tempo. Para os pais é assim, viu, gente? E quando eles eram crianças, vocês já viram algum deles, já na infância, começar a desenvolver ministério, algum dom? Vocês perceberam que Deus deu ali? Olha, eles foram crianças muito normais, sabe? De brinca muito, de briga muito. Eu sempre fui muito enérgica como mãe, né? Mas, assim, uma coisa que eu sempre privei na vida dos meus filhos foi ensinar a eles o caminho do Senhor. Eu já esqueci o Enoque dormindo dentro da igreja. Eu falo para eles que é uma marca de bênção que ele carrega, né? A Noemi tinha 2 aninhos e eu passando um momento muito difícil e ela no banco de trás começou a cantar para mim do nada.
tua fidelidade é grande. Tudo erradinho, sabe? Porque com a criança de 2 anos Sim. dá conta, mas cantou tua fidelidade incomparável é. E eu só chorava. E eu só chorava porque eu sabia que era Deus tomando a boca de uma criança para falar comigo, sabe? Então eu tenho vários indícios de Deus usando a vida dos meus filhos, mas acima de tudo, eu sempre tive no meu coração a promessa de Deus sobre a vida dos meus filhos. E eu vejo Deus cumprindo assim de maneira zelosa e sobrenatural na vida de cada um deles. E é uma família linda, viu, gente? É uma família linda. Quem não conhece... É uma bênção. É uma bênção mesmo. Eles são lindos. Amém. E agora vamos falar da fundação da igreja. Primeiro, o senhor sempre quis ser pastor? Não, na realidade, eu jamais pensei em ser pastor e sempre corri, né, do pastorado. Mas eu sempre fui atraído pela palavra, por pregação, e desde que eu comecei a ler a Bíblia, Deus foi me ensinando. Fui atraído por seminário, sempre gostei de estudar a Bíblia, de procurar, de aprender, e Deus começou a falar, e eu vi que eu poderia pregar, que eu tinha esse chamado, assim, no meu coração. Eu falei, eu consigo fazer isso que os pastores fazem. Até eu lembrei da parte que o senhor falou, lá quando a mãe do senhor falava assim, que o senhor fosse padre. Exatamente. Tem alguma coisa a ver? Eu creio que sim, né? A minha mãe, padre ou pastor, é um líder espiritual, né? É um líder espiritual, né? E de uma forma, eu creio que essa profecia da minha mãe se cumpriu. Né? Não como um líder espiritual da Igreja Católica, mas como um líder espiritual do protestantismo, né? no meio evangélico. Né? Então, eu creio que se cumpriu. Né? Não da forma que a minha mãe pensava que iria se cumprir, ou que todos ali da minha família se pensavam, mas se cumpriu. Porque, na realidade, eu me tornei um pastor, não porque eu quis, mas eu fui levado a isso, por circunstância. E de repente, a hora que eu vi, eu já estava pregando, a hora que eu vi, eu já estava à frente de alguma coisa, a hora que eu vi, as pessoas já estavam olhando para mim, a hora que eu vi, porque sempre eu tive muito esse negócio de liderança, mesmo sem querer, mas de repente eu já estava liderando alguma coisa, e sempre tive esse negócio de muito novo começar as coisas. Era no casamento, a decisão de casar foi minha, os meus pais não queriam muito, mas eu falei, eu vou casar, pronto, acabou, sei o que eu quero, eu sempre soube muito o que eu quis. Eu e a Betânia casamos, nunca levamos problema nosso para as nossas famílias, problema nosso a gente resolveu em casa, entre nós dois e Deus, sempre aprendemos isso, sempre tivemos isso. E quando eu vi que eu tinha que ser pastor mesmo, eu fiz uma oração para Deus. E isso eu passei a pastorear, eu tinha 20 e poucos anos de idade, sabe? E eu fiz uma oração. E eu falei, Deus, o Senhor não precisa de mais um homem atrás de púlpito com o título de pastor. O Senhor não precisa, o Senhor já tem um monte. O Senhor precisa de um homem de Deus, que fale a verdade, que busque a verdade, não fale aquilo que as pessoas querem ouvir, mas o que o Senhor quer passar ou falar para as pessoas. Eu não quero ser só um pastor atrás de um púlpito, eu não quero ser mais um, mas eu quero ser um homem de Deus com um chamado do Senhor, com coragem de fazer aquilo que o Senhor mandar eu fazer. E foi assim a minha oração. Sabe, uma oração simples, uma oração efetiva, que eu só queria, acho que o título máximo que uma pessoa, um homem, um servo de Deus pode ter, é ser chamado de servo de Deus, de homem de Deus. E o legado que eu quero deixar para meus filhos é um legado de fé. É um legado de homem de Deus. Eu quero que quando eu partir desse mundo, eles possam dizer, o meu pai realmente foi um homem de Deus. Então, eu nunca quis ser pastor, mas eu fui levado. E então eu fiz a oração e aceitei esse chamado do Senhor. Porque ser pastor não é uma profissão, mas é um chamado. E só consegue realmente ser pastor aquele que tem esse chamado, porque não é fácil. Quem entrar para o pastorado pensando que é uma profissão ou para receber salário, uma hora ele vai espirrar dele, porque tem que ser por um chamado. Se não for chamado de Deus, não aguenta a pressão.
Sim, porque houve com certeza momentos em que o senhor teve medo, ansiedade, né, Muitos. vontade de desistir, né? Conta pra gente, então, como que foi a fundação da igreja, o começo, como que começou a surgir a igreja? Bom, A Igreja Batista Ágape, tá? A gente está contando já desde o comecinho, como começou. a gente estava casado, né? Tínhamos os nossos 3 filhos, Daniel, né? Que significa Deus é meu juiz, Francisco, que é o nome do meu pai, Francisco Neto, né? Que significa aquele que veio da França, ou francês, né? O Enoque, o que andou com Deus, e ainda não tínhamos a Noemi. Mas os 2 mais velhos chegaram na idade escolar. Nós estávamos na fazenda e nós estávamos frequentando uma igreja em Joviânia, aonde eu me batizei, né? E aonde a Betânia também resolveu se batizar por imersão, porque ela veio da igreja presbiteriana, que é por aspersão, e ela resolveu batizar junto comigo por imersão. E ela batizou nessa igreja em Joviânia, e ali a gente era membro dessa igreja em Joviânia, que veio de um pastor de Goiânia, e abriu essa igreja, começou, e a gente é desde o começo lá, dessa igreja em Joviânia. Então, nos batizamos lá em Joviânia, nessa igreja. Mudamos aqui para Goiatuba. E esse pessoal falou assim, não, vocês vão mudar para Goiatuba? É o seguinte, vamos abrir um culto familiar dentro da casa de vocês. Eu falei, beleza. Abrimos o culto familiar, veio um obreiro a estar nos ajudando ali. Logo, logo a gente alugou um cômodo aqui, outro cômodo ali. Veio uma outra turma que estava saindo de uma outra denominação, se juntou conosco depois de cerca de 1 ano e meio que a gente estava iniciando. A gente começou uma igreja aqui que cresceu, desenvolveu, né? Até chegar a um ponto aonde tinha um outro pastor que estávamos juntos, mas até chegou a um ponto em que não deu mais para a gente andar junto, por divergência de pensamentos. Então, sim, a gente não deu mais para andar junto, e a gente foi para casa e começamos a orar. E ali em casa tem uma mesa lá, uma mesa de granito grande, e ali, junto com alguns irmãos, nessa mesa, a gente orando, e o Senhor, Ele nos deu a Igreja Batista Ágape. Foi onde nasceu a Igreja Batista Ágape, depois desse desligamento dessa igreja em que nós estávamos. Nós fomos para a mesa, foram alguns irmãos, né? E ali, logo, logo, a gente resolveu, juntando, a iniciar uma nova igreja. Então, desde o começo, foi segmento batista? Segmento batista. Ah, sim. Segmento batista. Eu nasci dentro do segmento batista, né? E a gente pegou e reunido, e eu disse para os irmãos, mas vocês têm certeza que querem, tem tantas igrejas, procura uma igreja em Goiatuba e procura um outro pastor. E esses irmãos disseram, não, a gente quer ficar com você, quer que você seja o pastor, e vamos iniciar uma nova igreja. E a gente ali, do nada, apenas lá em casa, sentado na mesa, e passamos um momento muito difícil, muito triste, com muito estresse, sabe, assim, até muitas vezes sem saber o que fazer, desolados, mas o Senhor sempre conosco, e nós buscando o Senhor. Nós sempre tivemos essa intenção de buscar ao Senhor. E a primeira coisa que veio no nosso pensamento é, qual o nome? E logo, logo nós dizemos Ágape. Ágape, amor, uma igreja que possa representar o amor de Deus. E o nome sempre teve muita importância para mim. E a gente queria iniciar uma igreja que realmente amasse as pessoas, que realmente fosse uma igreja que demonstrasse o amor verdadeiro de Deus para as pessoas, em que as pessoas não fossem tratadas como um objeto, em que as pessoas não fossem tratadas como uma moeda de troca, em que as pessoas não fossem consideradas pelo seu erro, pela sua vida, pelo que o mundo olhasse, mas que elas fossem consideradas com a visão de Deus, ou seja, uma visão de amor, o amor ágape, o amor que não quer nada em troca, um amor que não cobra nada, mas um amor verdadeiro, que enxerga a pessoa com o olhar do amor de Deus.
Então, a primeira coisa que nasceu foi o nome. Uma igreja que realmente pudesse apresentar à população, à comunidade, um amor verdadeiro, né? Então, essa é a nossa missão. E muita gente não sabe o que significa esse nome ágape. O senhor conta pra gente o que significa ágape? Ágape é o amor incondicional de Deus. Nós não podemos ter esse amor. Só Deus pode ter esse amor para conosco. Nós só podemos ter uma ideia desse amor, porque é o amor mais profundo, é o amor mais único, é o amor mais poderoso, é o amor mais limpo, é o amor de Deus por nós. Então, esse é o amor ágape. Então, eu não consigo expressar, eu não consigo ter uma tradução melhor para esse amor do que esse amor incondicional de Deus para nós, que não entra na nossa cabeça. Mas ele é um amor incrível, ele é um amor maravilhoso, ele é um amor sobrenatural, ele é um amor que transforma, ele é aquele amor de Jesus que olhou para a prostituta que ia ser apedrejada e diz, nem eu te condeno, vai, não peques mais, e aquele amor mudou a vida daquela mulher. É o amor de Jesus, esse é o amor ágape, esse é o ágape, é esse amor de Jesus que muda e transforma as pessoas. E a gente trouxe esse nome lindo para o nosso podcast também, viu, gente? Ágape no ar. E, claro, a gente fez antes uma votação, né? Uma prévia. E aí ficou esse nome aí que Deus também escolheu para o nosso podcast. Bom, e hoje o senhor já é vovô, a senhora já é vovó. E como que está sendo essa nova fase, né? De serem vovôs e vovós, vovô e vovó, né? O que vocês veem nessa geração das crianças, que elas têm de excelente para o reino de Deus, e o que vocês veem também nessa geração dessas crianças que não é bom para o reino de Deus? Olha, essa fase de ser avó, quando a Rebeca chegou, meu Deus, que presente maravilhoso que Deus nos deu. Eu nunca imaginei que eu pudesse amar tanto de novo uma pessoinha, sabe? E agora Deus nos deu a Maria, que é outro presente, assim, que eu falo que é bondade, a misericórdia de Deus nos agraciar com pessoinhas tão perfeitas e que agora é a nossa geração e que a gente ama sem limites. E o que eu vejo? Eu vejo que hoje a gente tem que ter um cuidado extremado na criação dos nossos filhos. E eu louvo a Deus porque minhas netas têm o privilégio de serem criadas na casa de Deus, têm lares cristãos, aprendem a palavra de Deus. A Maria ainda está pequenininha, mas eu tenho certeza que o papai e a mamãe dela vão fazer isso com excelência. A Noemi também e tem feito o seu melhor, né? E a mamãe e o papai da Rebeca fazem o melhor de Deus na vida dela. E eu louvo a Deus porque Deus tem feito tudo com perfeição e maravilha na minha casa. Então, eu falo que nós temos que ter muito cuidado com a criação dos nossos filhos, sabe? Priorizar o que a Bíblia fala, ensina a criança no caminho que deve andar. Façam esse favor, ensina a criança a palavra de Deus, ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque aí você vai poder ter paz, porque aí você vai poder viver a promessa da Bíblia, que é aquela que, quando a criança crescer, não vai se desviar dele. Sim. Se você plantar com excelência a palavra de Deus no coraçãozinho desses pequenininhos, não tem como dar errado, não tem como dar errado. E hoje eu louvo a Deus pela vida das minhas netas. Eu sei que vão vir mais netinhos, né? São muitos filhos, vão aumentar. E eu não tenho medo. Eu não tenho medo, como muitos pais falam. Mas o mundo está muito mal, o mundo está muito ruim. Eu falo, não, eu tenho certeza da bênção de Deus sobre a minha geração. Louvo ao nome do Senhor por isso. Amém. E glória a Deus. Minhas netinhas são meus presentinhos do céu. Muito bom. Agora que nós estamos só nós dois, uma nova fase da nossa vida, que todos os nossos filhos casaram, temos netos, né? 2 netas maravilhosas, a Rebeca, filha da Noemi, e a Maria, filha do Enoque, da Maria. Nós estamos vivendo a fase só nós dois. A princípio, foi mais difícil para ela,
ela conseguir ter a casa vazia, né? Sim. A síndrome Do ninho do ninho vazio, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vi isso uma grande bênção. E os filhos têm que crescer e têm que ter a vida deles. Sabe? Faz parte da vida e eu fico maravilhado do que Deus tem feito na nossa vida. E eu tenho visto essa nova geração, igual as netas que estão chegando agora e vai vir mais. Eu fico vendo que essa nova geração que está vindo, eles têm o mundo na palma da sua mão. Mas eles têm que ter um cuidado tremendo, porque eles precisam aprender a lidar com isso, porque estão perdendo a essência de ter esse toque, o toque humano, de ter contato com outro ser humano. Porque nós só conhecemos a Deus se conhecemos o nosso irmão. Só conseguimos amar a Deus se conseguimos amar o nosso irmão. Eu preciso ter contato com o irmão aqui, ter relacionamento com ele, para também conseguir ter relacionamento com Deus. E se houver essa quebra muito grande, eu sei que essa geração vai ter problema de relacionamento com Deus. Sim. Então eu vejo que é uma geração que tem um mundo e que pode fazer algo extraordinário. Mas eu costumo dizer que é uma geração que consegue alcançar uma distância muito grande, mas que precisa se aprofundar, porque estão somente aprofundados a centímetros no Senhor. E precisa de um aprofundamento e de uma intimidade maior com o Senhor, em que a nossa geração precisa ensinar isso. Precisamos deixar para essa nova geração um legado de intimidade com Deus, de aprender a ouvir Deus, saber que Deus é real, que Deus faz, que o nosso Deus é sobrenatural, Ele continua. Nós não precisamos ter medo do amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor e precisamos crer nas promessas, e eu creio em cada promessa do Senhor. Eu creio que quem nos trouxe aqui, eu e a Betânia, nos conhecemos como meninos, tínhamos tudo para dar errado conforme o mundo, dois meninos se casando, 2 meninos tendo filho, mas o Senhor nos trouxe até aqui, todos os nossos filhos estão na presença do Senhor, temos netas, e hoje a nossa família é grande porque nós lutamos pela nossa vida para que venha dar certo, colocamos Deus no meio e a promessa do Senhor, porque os pais dela oraram, porque os nossos pais oraram, nos abençoaram, nós pudemos chegar até aqui, e nós fazemos o mesmo com os nossos filhos, os nossos netos, e temos a certeza da promessa do Senhor será real. Não sei o que vai acontecer, mas eu sei que tudo está no controle de Deus, e Deus vai prover todas as coisas, e o futuro deles será maravilhoso na presença do Senhor. Amém. E olhando a trajetória do casamento de vocês, o que o senhor acha que foi mais importante para manter vocês como casal juntos? Deus e a minha esposa. A oração dela pela minha vida. Se não fosse a fé dela no princípio, quando eu não tinha fé suficiente, mas ela teve que ter fé por ela e por mim, e ela se posicionar com relação a Deus, né, enquanto eu não me posicionava, e ser uma mulher de fé por ela e por mim, nós não teríamos chegado aqui. Então, a coisa mais importante foi o posicionamento dela e ela ter orado por mim. Deus honrou a fé dela. E por isso nós pudemos chegar até aqui. Quer dizer alguma coisa? Tá bom. Hoje eu vejo, às vezes, muitos casais que às vezes vêm aconselhar, né, trocar ideia com a gente, e hoje em dia é muito fácil, tá ruim, vou largar, não dá mais. E não é o ideal de Deus, né? E eu me lembro que na minha época estava muito difícil, assim, o nosso casamento. O Aurélio tinha uma natureza muito difícil, passei por situações muito difíceis, mas não por mérito meu, mas por misericórdia de Deus e para a glória de Deus, Ele me fez tomar decisões sábias. E eu decidi orar e pedir a misericórdia de Deus para o meu casamento. Eu decidi clamar incessantemente a Deus pela vida do meu esposo, para que Deus transformasse. A ponto de falar com Deus: Senhor, faz isso, ou senão tira a minha vida. Mas não cogitei hora nenhuma de largar ele por causa da natureza ruim que ele tinha, sabe? E Deus me ouviu.
Ouviu mesmo. E ouviu, e ele fez benção. isso porque ele já tinha um propósito, ele já tinha um chamado. Sim. E aí eu só fui um instrumento no meio do caminho para que a vontade dele prevalecesse. É o tesouro do esporte. Mas foi isso aí. E Eu posso contar uma pode? situação interessante do Claro. nosso casamento? Eu lembro que um dia nós brigamos e eu falei coisa muito pesada para Betânia. E quando eu estava brigando com ela e fazendo algo pesado, ela começou a chorar e ela abriu a boca para me responder e ela não conseguiu falar nada em português. Ela começou a falar em língua estranha. Línguas. E aquilo, quando ela começou a falar em língua estranha, foi como se uma força me pegasse e me jogasse para trás. E arrebentasse o meu coração. Eu não consegui me aproximar, eu não consegui mais falar nada para ela. Eu não consegui mais fazer mais nada. E é como se o meu coração estivesse partido, de dentro para fora. É como se uma força muito grande me pegasse lá dentro e partisse o meu coração. E ela só falava língua estranha e chorando. E eu saí, fui para o banheiro e tinha uma Bíblia pequenininha, daquelas que baratinha, que a gente muitas vezes dá de doação, e ela era da capa vermelhinha. E eu lembro que eu entrei para dentro desse banheiro e eu chorei e bati essa Bíblia na minha cabeça e no meu coração e dizia: Deus, coloca a tua palavra na minha mente e no meu coração, porque eu não quero ser esse marido que eu estou sendo. Eu não quero ser esse marido que eu estou sendo minha esposa. E naquele momento, Deus, que aquilo aconteceu, Deus falou ao meu coração: ou você deixa eu te mudar, ou eu vou levar a sua esposa e você vai ficar sozinho. E eu falei: Deus, eu não quero isso. Eu não quero perder a minha esposa. Mas eu não dou conta também de mudar. E isso eu dentro do banheiro e chorando, e ela lá de fora. E eu chorando e bati a Bíblia na minha cabeça, e bati a Bíblia no meu coração, e dizia: Senhor, se eu pudesse, eu abria a minha cabeça e eu jogava essa palavra lá dentro. Se eu pudesse, eu abria o meu coração e eu jogava essa palavra lá dentro. Mas eu não posso fazer isso. Mas o Senhor pode, então faz alguma coisa que eu não consigo mais. Eu não quero ser esse homem, eu não quero ser esse esposo, eu não quero ser esse pai que eu estou sendo. Eu não quero que os meus pais enxerguem, os meus filhos enxerguem isso no pai deles. Eu quero ser diferente. Eu preciso ser diferente. E toda a vida eu fui muito honesto com o Senhor. Eu sempre tive muita coragem, quis sempre ter muita intimidade com Deus. E eu falei isso com sinceridade. E Deus realmente ouviu a minha oração. Deus ama isso. Deus ouviu a minha oração. A sinceridade, né, do coração. E, bom, e a gente sabe também que Deus está fazendo muita coisa na sua vida ministerial, da pastora. E o senhor vê como um novo processo, ou o senhor lida da mesma forma, esse momento que o senhor está passando agora? A pastora também, depois, se quiser responder essa pergunta. O senhor lida da mesma forma, ou o senhor acha que o senhor está passando por um novo processo? E já vou emendar na mesma pergunta. Como que o senhor acha que a Igreja Batista Ágape vai estar daqui 20 anos, e as igrejas do mundo também, como elas estarão? Como o senhor imagina que elas vão estar daqui 20 anos? Deus faz novas as coisas todos os dias. Tem uma frase na filosofia que eu observo e que eu uso muito ela. Você nunca entra no mesmo rio duas vezes. E eu creio que eu estou em constante mudança em Deus. O Aurélio do passado não é o mesmo Aurélio de hoje, e o Aurélio de amanhã não vai ser também o mesmo de hoje. Eu caminho de glória em glória e tento a cada dia melhorar a cada dia. Então, a cada dia eu lido com as situações de uma maneira diferente, porque a cada dia Deus me transforma. E é assim que eu caminho. Eu caminho, a cada dia eu tento ser melhor com o Senhor, eu tento ter mais intimidade com Ele, eu tento aprender mais. Eu não estou satisfeito como eu estou hoje com Deus, eu quero melhorar, eu quero mais intimidade, eu quero orar mais, eu quero aprender mais da palavra, eu quero ministrar melhor, eu quero me entregar mais, eu quero sempre melhorar. Então, a cada dia eu lido diferente com as situações. E a cada dia eu vejo Deus fazendo algo novo na minha vida, Deus fazendo algo novo na vida das pessoas, na minha família, nos meus filhos, na Igreja Batista Ágape, nesse ministério. A cada dia eu vejo Deus nos surpreendendo e trazendo coisas novas, e unção, e bênção, e sobrenatural. Então, a cada dia
eu lido de uma maneira diferente, porque a cada dia eu mudo, Deus me muda, a cada dia eu cresço, a cada dia Ele me transforma. E daqui a 20 anos, como é que eu vejo a Igreja Batista Ágape e as igrejas do mundo? A gente só pode ter uma suposição, uma ideia, né? De conforme nós estamos hoje. Sim. E a gente ampliar isso para o futuro, né? A gente não tem a certeza de nada porque tudo está nas mãos do Senhor. Mas eu gostaria que a igreja daqui a 20 anos, Batista Ágape, fosse uma igreja de exemplo de Jesus. Uma igreja em que as pessoas olhassem e pudessem dizer, realmente essa é uma igreja verdadeira de Jesus. Realmente ela demonstra o amor de Deus, ela se importa com a pessoa. Ela não deixa ninguém para trás, ela quer ajudar, ela realmente quer amar com o amor de Deus. Ela enxerga o indivíduo, a pessoa, ela sendo como única, a cada um trata de um modo especial, único, a cada um ela acolhe com carinho. Então eu quero ver essa igreja, a sociedade, a comunidade, reconhecendo isso, a gente ganhando o coração das pessoas através disso, desse modo de ser, de amar, de integrar as pessoas à obra do Senhor e que nós possamos cair na graça do povo. Então eu espero que daqui a 20 anos nós estejamos na graça, caímos na graça das pessoas e elas possam enxergar a Igreja Batista Ágape como uma igreja realmente que prega o evangelho genuíno, verdadeiro do Senhor Jesus, que não anda por modismos, mas anda conforme a Bíblia quer que ela esteja. Eu espero que daqui a 20 anos a Igreja Batista Ágape esteja mais próxima da minha Bíblia do que está hoje. E as igrejas do mundo, eu vejo que a igreja verdadeira sempre vai existir, a igreja verdadeira do Senhor Jesus. Mas eu vejo também que a igreja instituição, ela anda em um caminho perigoso, de modismos, de teologias humanas, de querer apenas atrair a pessoa pelo simples fato de atrair, de muitas vezes cair num poder humano, numa religiosidade humana, numa manipulação humana e de um poderio humano, e eu acho isso perigoso. Então, eu espero que a igreja instituição possa estar mais próximo da Bíblia há 20 anos, daqui a 20 anos, porque se não tiver, eu creio que ela vai decepcionar muita gente. Minha pastora quer responder essa pergunta? Desse momento assim, de ministerial, como que está sendo a modificação, se você responde da mesma forma que antes, se algo está mudando em você? Atualmente, eu ainda estava falando com a Aurélio, eu vejo Deus nos retornando a episódios que nós vivemos há muito tempo atrás. Nós passamos tempos difíceis, mas eu vejo agora Deus restaurando esse tempo em nossa vida. Amém. Eu vejo Deus restaurando esse tempo de viver algo sobrenatural de Deus na nossa vida. Que nós iniciamos, nós começamos, depois ele foi interrompido e agora eu vejo que Deus está continuando isso nas nossas vidas e na nossa igreja. Então eu estou vivendo assim com muita alegria esse tempo, porque Deus está renovando no meu coração, sabe, essa alegria que já estava há um tempo assim, que não estava dessa forma, mas agora Deus está restaurando. Que bênção, né? que E daqui a 20 anos, eu peço a Deus que a Igreja Batista Ágape cresça muito, cresça em números, mas que também cresça na palavra, no temor do Senhor, no amor a vidas, e que seja uma igreja de referência não só em Goiatuba, mas que seja uma igreja de referência no estado de Goiás, que seja conhecida no país, para a glória do Senhor. E que as outras igrejas evangélicas, daqui a 20 anos, eu não vou julgar, porque eu sei que tem muitas igrejas muito sérias, mas aquelas que estão entrando em modismo, entra não, corre para a palavra, vai para Jesus, vai para a essência da palavra, para daqui a 20 anos está tudo bem, porque se a gente fugir da palavra, daqui a 20 anos não vai estar tudo bem. E a palavra se renova, né? E a palavra se renova todos os dias, né? Todos os dias, sabe? Então, eu creio que o Senhor é por nós, então quem será contra nós? Amém. E a gente tem que recorrer a esse manual, viu? Que se renova todos Sempre. os dias, gente. Sempre.
Agora, quero perguntar se o pastor quer deixar uma dica valiosa para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu quero. Não desista. Não desista das promessas do Senhor, por pior que esteja. Não desista. Não pare. Não olhe para trás. Mas levante os teus olhos. Há uma promessa de Deus para a tua vida. Sabe, o mundo vai tentar te rotular, vai tentar te jogar para baixo, mas não creia nisso. A promessa de Deus é que você é filho de Deus. Você é povo santo, de propriedade exclusiva do nosso Deus, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Isso é o que Deus tem para você. Você é filho, você é filha de Deus. Então não desista, apesar de toda e qualquer situação. Sofrimento, angústia, perseguição, qualquer coisa, doença, qualquer coisa, eu não sei, perda, sabe, problema financeiro, problema emocional, problema, sabe, no casamento, problema com filho, não sei, mas não desista, se apegue ao Senhor, às promessas do Senhor, olha para Deus, e então você vai ver que no final, tudo vai dar certo, e se não deu certo ainda, é porque o fim não chegou, porque com Deus, melhor é o final do que o começo. Jesus te ama. Amém. E a gente já está quase chegando no finalzinho. Gostaria de pedir para o pastor, se possível, fazer uma oração, né? Para todos que estão ouvindo, assistindo, para nós aqui. Vamos orar. Sim. E antes de tudo, eu quero agradecer a vocês. Obrigado. Sabe, a Lorena, Eliezer, Andressa, todo o pessoal da mídia, todo mundo que pensou nisso, que labutou, que correu, que jejuou, que orou, a Igreja Batista Ágape, a esse ministério, aos obreiros, pastores, as pessoas que nos apoiam, as pessoas que oram por nós. Nós não estamos sozinhos, nós não chegamos aqui sozinhos. Nós só estamos aqui porque existe um grupo de pessoas, de pastores, de obreiros, líderes, um monte de gente, pessoas, sabe, visitantes da igreja, membros da igreja, pessoas que acreditam na gente, que sempre nos mantiveram de pé, sabe, com oração, com nos estendendo a mão. Então, muito obrigado a todos. Eu não vou citar nome, eu não vou, porque é muita gente, tem muita gente boa. Tem muita gente que, sabe, apoia, tem muita gente boa nessa cidade, nesse estado, nesse país e nesse mundo. Tem muito crente sincero, tem muita igreja boa, tem muito pastor sincero, tem muito homem de Deus. Então, muito obrigado a todos. Eu amo essa igreja, eu amo esse ministério, eu amo a cada um de vocês que tem nos ajudado, a cada um que tem vindo nos cultos. Muito obrigado. Eu quero agradecer a Deus também, agradecer a minha esposa, os meus filhos, a essa mulher que mais de 90% do meu ministério é ela. Então, antes dessa oração, eu quero agradecer e dizer que te amo muito, esposa. Aleluia, te amo muito. Ela sabe que o meu ministério existe por causa dela. E sem o apoio dela, eu não poderia ser pastor. Sem ela estar me apoiando e estar acreditando no meu pastorado, sem ela estar do meu lado, eu não poderia ter um ministério ou um pastorado. Então, eu tenho um ministério, um pastorado, em primeiro lugar, por causa de Deus e por causa dela, dessa mulher que Deus pôs ao meu lado. Né? Amém. Na realidade, ela é uma grande parceira, ela é um alicerce para mim. Sim. Sabe? E na hora, às vezes, de titubear, eu sempre ouço ela, olho para ela e ela tem sempre me amparado e orado por mim também. Tá? Então, vamos orar e obrigado a todos. Que Deus abençoe a cada um, só Deus para recompensar. E Ele sabe o tanto que nós temos usufruído do amor dessa igreja, de todas as pessoas, todos os líderes, pastores, cada um, o quanto eles têm também demonstrado o amor deles para conosco. E nós recebemos amor e entregamos também amor. Essa é o que nós queremos, fazer. Né? A Igreja Batista Ágape, nós estamos com uma visão, uma igreja em corpo, uma igreja que possa se preocupar e andar como um corpo. Então, quero orar e abençoar a tua vida. Senhor, muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui. Senhor, obrigado por tudo isso que o Senhor tem feito.
Senhor, que o Senhor alcance a cada vida, a cada pessoa que está ouvindo ou vendo, ó Pai. Eu não sei o problema, eu não sei a dificuldade, eu não sei a situação, ó Pai, que cada um está vivendo, mas eu sei que o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que pode alcançar essa pessoa, pode ir, Senhor, ao problema, pode ir lá no centro da dificuldade, do problema, da luta, da guerra, da enfermidade, Senhor, da situação, e pode resolver. Eu te peço, alcança essa pessoa, cura, restaura, levanta, entrega, Senhor, a fé, entrega a confiança, entrega a esperança, Senhor, entrega, Senhor, o teu amor, para que ela sinta o teu amor, que ela não está sozinha, mas que o Senhor está com essa pessoa animando, reanimando, entregando a esperança, a fé, o amor e dando a coragem, a força para que ela possa continuar. Que possamos ter a audácia de cada dia nos levantarmos e crermos mais uma vez que o Senhor tem nos dado força e vai nos dar a vitória necessária de cada dia. Porque nós não somos apenas vencedores, mas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E não somos daqueles que recuamos ou que olhamos para trás, mas somos daqueles que continuam seguindo em frente, crendo no Senhor. Abençoa cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada, Deus, por esse momento. Muito obrigada por esse podcast, Senhor. Né? Também aos canais de YouTube. Que o Senhor continue, sim, né, como o pastor disse, abençoando a você que está ouvindo, a você que está nos assistindo. Que Jesus te abençoe, que Jesus te dê força, te dê sabedoria, direção e esteja com você em todos os momentos da sua vida, cumprindo os propósitos dele para a sua vida, até que a missão se cumpra. Eu quero agradecer ao pastor, muitíssimo obrigada pela sua presença, agradecer a pastora Betânia, muito obrigada pela sua presença, a presença de vocês aqui, né, iluminou essa noite, né, através do Espírito Santo. Foi um momento muito gostoso estar aqui com vocês, compartilhando de lindos testemunhos da vida de vocês e da história da Igreja Batista Ágape. Foi maravilhoso. Então, você que está assistindo também, meu muito obrigado, nosso muito obrigado. A você que está assistindo nós aí no YouTube, nas redes sociais e também ouvindo pelos podcasts. Você que está ouvindo, você que assistiu, que gostou dessa nossa estreia, né? O nosso primeiro podcast, o nosso primeiro vídeo que vai ir para os canais. Compartilhe, né? Compartilhe desse lindo testemunho, né? Das histórias que nós ouvimos esta noite e desse amor ágape de Deus, né? Para nós. Compartilhe desse amor também através das redes sociais que foi visto e ouvido hoje. Uma boa noite para você, que Jesus te abençoe. Muito obrigada à equipe, o Eliezer, a Andressa e todos que estão envolvidos da mídia, da igreja e a todos que estão ouvindo mais uma vez este podcast. O nosso muito obrigada. E eu vou falar ótima noite, que eu não sei que hora que você vai estar assistindo, né? Mas que Deus te abençoe e tudo de bom para você.